Olá, meninos. Boa tarde. Mais uma aula de redação, primeiro ano. Eu sou o César, Escola Batista, é o Shalom. Compartilhar aqui a telazinha com vocês o nosso livro, né? Estamos ainda aqui no capítulo 10, trabalhando aqui a notícia, né? Começamos a trabalhar aí na semana passada, né? Abrimos aí o capítulo aí com vocês, na página 146. Lemos com vocês aí a notícia aí, Aluno Bolso, né? Noticiário elaborado com telegramas. Lemos esse texto e, na sequência, nós já começamos aí a responder as questões 1 e 2. Né? Lembrando aí que eu pedi que vocês continuassem aqui com a questão 3, né? Respondessem as questões 3 a 6, né? Para encerrar esse primeiro capítulo aqui, aliás, esse capítulo 10, né? Que é a notícia. Né? E as notícias aí, só lembrando, né, que é um gênero discursivo aí que vai apresentar aí o registro de fatos, né, de interesse geral, sem que a opinião de quem a escreve a respeito dos acontecimentos seja explicitada. Então, a sua finalidade é informar, né, por meio de um relato as circunstâncias em que ocorreram os fatos registrados. Né, e aí toda notícia apresenta os fatos a partir de uma perspectiva determinada pelo olhar de quem a escreve, né? Pela orientação do jornal ou a revista, pelo público-alvo ou da publicação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, só lembrando aí também, a gente tem que observar aí também que a questão, por sua constituição, vamos dizer assim, a notícia ela é um gênero discursivo que apresenta características híbridas, né? Ou seja, estrutura-se a partir de um relato de fatos, mas tem como finalidade informar, né, sobre as circunstâncias relacionadas a determinados acontecimentos. E aí, nesse sentido, ele apresenta aí características associadas a dois tipos composicionais, né, que é a narração e a exposição. Então, optamos aqui por apresentar este gênero aqui na unidade 2, que é narração e descrição. Tá? Por ser praticamente aí a essência da notícia. Encontramos até uma atividade aí de natureza narrativa. Tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos reler esse trechozinho aí abaixo, né, para responder essa questão aí. Então, tá lá, exatamente às 23 horas, 56 minutos, 21 segundos, hora de Brasília, o comandante Neil Armstrong, né, que tocou o solo da Lua, descendo pela cabine, né, do módulo lunar 638, depois de ter pousado na superfície do satélite natural da Terra. Abre aspas, a porta está se abrindo, disse Armstrong às 23h39. Um minuto depois, o astronauta vislumbrava diretamente a superfície da Lua. Lentamente, com movimentos extremamente seguros, começou a descer a escadinha do degrau. A televisão começou a transmitir diretamente da Lua para a Terra, focalizando perfeitamente o astronauta. Já sobre o solo lunar, Armstrong afastou-se do módulo e começou a executar suas primeiras tarefas, tornando realidade o sonho milenar do homem, né? E aqui tem, ó, o autor do texto tomou cuidado, né, de oferecer no primeiro parágrafo uma série de informações que permitisse ao leitor responder a algumas perguntas, né? O que, quem, como, quando, né? O que, quem, quando, como, onde e por quê, né? Aí transcreva o trecho, as respostas para tais perguntas, beleza? Então vamos ver aqui direitinho, aqui os trechos aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, das perguntas lá. Quando ele faz a pergunta o quê, né? É a resposta, a chegada do homem à Lua. Né? Quem? Né? Ocorreu com quem? Ele especifica lá que foi com o astronauta americano, né, Neil Armstrong. E quando? Né? Aí
Ele coloca lá no texto, né? Exatamente, lá no início, lá já na linha 1, né? Ele responde exatamente às 23 horas, 56 minutos e 31 segundos, né? Hora de Brasília. E ele especifica até o dia aí, né? Especifica aí até o dia, no dia 20 de julho, né, de 1969. E aí os alunos devem identificar a data, né? E aí, como se trata de uma notícia que foi publicada no dia seguinte ao acontecimento, não havia necessidade de jornalista incluí-la no corpo do texto, tá? E a pergunta, como? Né? Os fatos aí, né? Então, ele explica lá que foi descendo a escadinha do módulo lunar, depois de ter pousado na superfície do satélite natural da Terra, né? E por quê? Ele diz aí para tornar realidade um sonho milenar do homem, né? Que é a conquista da Lua. Então, tá aí as respostas, as perguntas do trecho da notícia, né? Agora diz assim, ó, compare as informações apresentadas no primeiro parágrafo ao tipo de informação que consta dos parágrafos seguintes. Podemos afirmar que elas cumprem funções diferentes. Por quê? Que elas cumprem funções diferentes, ou seja, as informações. Anotem aí, as informações oferecidas no primeiro parágrafo ajudam o leitor, né, a se situar diante do fato relatado. Então, nesse sentido, trazem dados precisos, né, para responder às perguntas do que, quem, quando, como, por quê. Nos parágrafos seguintes, o texto traz informações aí mais ampliadas e detalhadas sobre o acontecimento relatado no parágrafo inicial. E aí o parágrafo inicial também tem a função de localizar o espaço, o tempo, aqui, ó, né, o fato apresentado, atribuindo aí a sua autoria, né, a alguém, se possível, explicando como e por que motivo ocorreu, né? E aí os demais parágrafos do texto aí trazem novas informações que ajudam o leitor a compreender melhor as circunstâncias em que o fato noticiado ocorreu, né, mas não modificam o foco do texto, né, estabelecido aí no primeiro parágrafo. Ok? Aqui a questão 5, em relação às aspas, né, que elas foram utilizadas com frequência aí ao longo do texto, né? Aqui ele dá até um trechozinho aqui onde ele coloca: a porta está se abrindo, abre aspas, fecha aspas, né? Disse Armstrong, às 23h39. Ele está dizendo aí. Armstrong disse que, abre aspas, a superfície da Lua é fina e poeirenta, como carvão em pó sob meus pés. Posso ver as pegadas que minhas botas deixam nas finas partículas. Fecha aspas. Outra, né? Abre aspas, é algo parecido com o deserto no oeste dos Estados Unidos. Mas é muito bonito aqui fora, acrescentou Armstrong. É bonito aqui fora, fecha aspas, né? Acrescentou Armstrong. Novamente um trecho, abre aspas, né? Olhando para cima, para o módulo, eu estou diretamente na sombra. Agora estou vendo o Buzz, o Aldrin, né? As estrelas. Posso ver tudo muito claro, fecha aspas. Disse Armstrong ao primeiro minuto do dia 21, hora de Brasília. Analisa o uso das aspas nas passagens acima. Pode-se afirmar que, em todos os casos, elas foram utilizadas para atribuir a autoria, né, de uma opinião ao astronauta Neil Armstrong. Explique aí, né? Então, colocando aqui a resposta a vocês, né? Pode-se afirmar que todos os casos elas foram utilizadas para atribuir a autoria e a opinião do astronauta? Não. Na primeira, né, e na última passagem, né, vocês observem que as aspas elas foram utilizadas somente para indicar, né, que foi Armstrong, né, quem disse algo, né, informa que a porta se abria, né, informa sobre o que vê ao olhar para cima, na direção do módulo. Mas não há nessas falas qualquer opinião, né, pois
O astronauta americano apenas ele relata aí os fatos, né? Já na segunda e na terceira falas, né, ele reflete opiniões particulares sobre a sensação, né, que foi provocada aí pelos primeiros passos, né, no solo lunar, onde ele diz: a superfície da Lua é fina e poeirenta, como carvão em pó sobre meus pés. É algo que somente quem pisou na superfície poderia descrever sobre a impressão provocada pela paisagem lunar. É algo parecido com o deserto no oeste dos Estados Unidos, mas é muito bonito aqui fora. A Armstrong usa um recurso da comparação, né, com algo terrestre conhecido para descrever o que vê a seus interlocutores. Então é interessante aí observar, né, na segunda fala do Armstrong, a preocupação do astronauta ao afirmar a beleza, né, do que via, né, como se temesse ser mal interpretado, né, pela comparação que foi feita aí. As pessoas poderiam pensar que, por se tratar de uma paisagem semelhante do deserto do oeste americano, não fosse algo bonito. E aí, questão 6, ele diz que em alguns momentos, né, podemos identificar as passagens descritivas no texto. A primeira delas aparece já no primeiro parágrafo, né? Então, qual é a importância da descrição em uma notícia? Então, a descrição ela é essencial aí em uma notícia, né, como é que foi lida aí, porque o fato relatado é algo inimaginável para os leitores. Ou seja, trata-se aí da primeira vez, né, que o homem pisa na Lua. Então, tudo que acontece, portanto, aí é novo, né? Então, quando ele recorre à descrição, o autor do texto oferece aí imagens que auxiliam os leitores a reconstruírem aí, mentalmente, né, os movimentos dos astronautas, né, e assim a criar aí, representações visuais para o que aconteceu naquele momento histórico, naquele histórico momento. Beleza? E aqui está a indicação de um filme, vou ver se eu consigo achar para vocês lá, né? Se eu achar ele na internet, eu posto o link dele para vocês lá na plataforma. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Em 1960, ao tomar posse como presidente dos Estados Unidos, John Kennedy prometeu que dentro de 10 anos o americano estará pisando na Lua, né? Era a resposta ao desafio lançado pelos soviéticos em 1957. Que o primeiro satélite artificial, Sputnik. Mas o próximo passo na maratona espacial seria dos soviéticos, né? E, o Yuri Gagarin foi o primeiro homem a chegar ao espaço, em 1961, quando viu pela primeira vez em seu planeta natal. Né? Ele disse a famosa frase: a Terra é azul. Esse filme conta a história dos primeiros 7 astronautas escolhidos para voar nas espaçonaves americanas. O filme aí vencedor de 4 Oscars, os eleitos. Beleza? E aqui dando continuidade, ele vai falar aqui sobre as definições e os usos, né, das notícias. Né? Aqui ele dá uma pequena explicaçãozinha, né, que a gente tem que observar também na questão lá da notícia, né? Apesar de ser um gênero discursivo que apresenta características híbridas, né? Então, ela estrutura-se a partir de relatos, de fatos, né? E tem como finalidade aí informar sobre circunstâncias relacionadas aos acontecimentos. Mas nesse sentido, também pode apresentar características que são associadas a 2 tipos de composição, que é a narração e a exposição, né? Que a gente viu lá na unidade 2. Beleza? Diz aí, ó, a definição deixa clara a finalidade da notícia. Né? Então, está aqui, informar por meio de fatos, né? Porém, não é adequado, porém não é qualquer tipo de informação ou acontecimento que vira notícia. Né? Quer dizer, com o objetivo da notícia no contexto jornalístico, de transmitir informação a um grande número de pessoas, torna-se necessário definir que acontecimentos merecem virar notícia.
Aí vem o critério adotado para o critério da relevância, né? Então, fatos aí que afetam aspectos da vida política, econômica, social e cultural são naturalmente considerados acontecimentos a serem noticiados, né? Já acontecimentos que ocorrem na família, né? Acontecimentos pessoais particulares, embora possa até ser importante o suficiente para ser relatado, né, não é registrado em uma notícia, porque não apresenta relevância para as pessoas em geral. Beleza? Aqui está o contexto de circulação das notícias. Aqui ele dá o exemplo aqui do 11 de setembro, né? Foi quando os terroristas lançaram os aviões contra os alvos americanos, derrubando as Torres Gêmeas, né, em Nova York. Destruindo também o prédio do Pentágono em Washington, né, matando milhares de pessoas. Aí a opinião pública acompanhou pelas telas do computador e pela televisão, né, os dramáticos acontecimentos. E aí, na época, os portais de notícias da internet eram atualizados minuto a minuto para transmitir com maior claridade o que acontecia lá nos Estados Unidos. Né? Bom, aqui tem a capinha lá de uma revista, né, de um site aqui, a Ciência e Saúde, né? A página aqui do portal de notícias, né, da internet, o G1. Aqui o espaço reservado aí para ciência e saúde. E aqui ele vai falar sobre os leitores das notícias, né, das notícias. Ele coloca aqui, são dirigidos a um público leitor mais amplo, né? Então existem as seções mais gerais que tratam dos acontecimentos mais importantes do país, do mundo, que são lidas por adultos, né? E pessoas de diferentes classes sociais. Então, torna-se difícil definir um perfil do interlocutor específico para os textos que compõem essas seções aqui. Ele está dizendo aí que não significa também que não haja, né, no interior dos jornais, seções voltadas para os leitores com características mais específicas, né? Um caderno de esporte, economia, né? Vai ter aí uns leitores mais interessados nesses assuntos aí, que ele está explicando. E também temos jornais populares, aqueles mais baratinhos, né? É feito aí com base em dados estatísticos, referência à renda média dos leitores, né? Destinado a pessoas de baixa renda. Esses jornais populares, né, são publicações mais baratas, né, que se especializam em notícias sensacionalistas, trazem mais assuntos aí do cotidiano, explorando sentimento, né, subjetividade, em algumas notícias que são vinculadas. E aí também tem a capa de um jornal, né, meia hora, aqui o jornalzinho lá, né, mais baratinhos. A capa do jornal meia hora, né, no Rio de Janeiro. E aqui já vai falar ainda sobre a questão da estrutura da notícia, né? Não podemos esquecer das perguntas, né? Tem o título, subtítulo e as perguntas que têm que ser respondidas dentro das notícias, né? O que, quem, como, quando, onde e o porquê, né, das notícias. E aqui tem uma notícia aqui já analisada aqui, ó. Eu coloquei o Homem na Lua. Vou botar para vocês aqui, ó. Aí o título, né? Ele destaca aí o fato de ser informado pelo texto. O Homem na Lua. Ele diz, optamos por reproduzir a segunda notícia de chegada do Homem à Lua, né, para que os alunos possam comparar a economia de linguagem e os recursos estilísticos, né, utilizados pelo autor do texto. É publicado na revista, aí, com as características observadas no texto de abertura e exploradas na seção análise. Beleza? Aí a foto aí do astronauta, né, na Lua. O astronauta aí na Lua. E aí tem lá essa notícia aqui já analisada, ó, 8 vezes, né, Armstrong repetiu lenta e dramática dança, né, de costas para a paisagem da noite lunar, com as mãos seguras na escada, né, de sua águia metálica,
procurava com os pés cada degrau da histórica descida. Então veio o último lance, né, às 23h56, dia 20 de julho. Então, ele estendeu seu pé direito e apalpou cuidadosamente o chão fino e poroso e posicionou-se depois com mais força e só então deixou ficar de pé na lua. O grande e grotesco vulto branco que hora antes decidiu antecipar o primeiro passeio de um homem à lua deveria ser às 3h16 da manhã, dia 21 de julho. Emocionou-se Armstrong a partir daquele instante. O primeiro homem a pisar na lua, né? Fazer a análisezinha aqui, ó. Nesse primeiro trechozinho aí, ó. Responde aí já 4 perguntas da notícia. Ó, quem? Né? Acontece com Neil Armstrong. O que? Então, o primeiro homem a pisar na lua, então, é o fato. Né? Quando? Tá lá às 23h56, dia 20. E onde? Na lua. Né? Então, tá aí respondido aí a primeira análise aí do primeiro parágrafo. E aí ele continua aqui, ó. Sua mão ainda não apoiou, ó, sua mão ainda se apoiou alguns instantes no módulo já vazio da atmosfera. Depois libertou-se totalmente e deu os primeiros passos. Né? Aí diz aí, depois libertou-se totalmente, e deu os primeiros passos. Então, aqui é outra análisezinha aqui, ó. E já responde aí também mais 2 perguntas, né? Como e por quê. Ele diz lá, o restante da notícia traz outras informações sobre a chegada do homem à Lua, né? De que forma foi? Como, né? Ó, Neil Armstrong desce do módulo lunar vazio da atmosfera, pisa no solo da Lua e faz o primeiro passo lunar humano. Né? Ele está perguntando aí por quê. Né? Para permitir a conquista da Lua pela Terra, né? Pelos seres humanos. Embora o texto aí se explore os desdobramentos da chegada do homem à Lua, né? Ele informa aí que as pessoas que acompanharam as imagens, para mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas estavam fascinadas pelo milagre que é testemunhado. Né? Era um momento histórico. Aí retirada aí da revista Veja, em julho de 69, a arte de fazer o jornal diário. Beleza? E é a questão daquela pirâmide invertida, né? Mostra como as informações básicas se concentram aí no início do texto. Tá certo? Tranquilo aí. Com relação à linguagem empregada nas notícias, ó, obedece às regras do português, culto, né? Frases curtas e obedece à estrutura sintática, né? Básica, que é sujeito, predicado e complemento, né? Ou seja, a oração na sua ordem direta, né? Sujeito, predicado e complemento. Sujeito, verbo e complemento, a gente diz assim também. Pode dizer assim também. Aí ele continua aí falando aí sobre ainda a questão da notícia, e depois ele vai falar aqui no finalzinho sobre a linguagem, né, das notícias. Ele aqui, ele coloca sobre a linguagem das notícias, né? Aqui tem um videozinho, um audiovisualzinho que fala sobre notícia. Vou passar para vocês aqui, para vocês ouvirem aí, tá? Notícia é o registro objetivo de fatos de interesse público. Sua finalidade é informar os acontecimentos que afetam a vida política, econômica e cultural da sociedade. Ela deve ser escrita de modo imparcial, isto é, sem a opinião do autor. Sua linguagem deve ser simples, direta e adequada às regras do português escrito. As notícias são transmitidas de diferentes maneiras conforme o meio em que circulam. Quando escritas para um site, por exemplo, elas geralmente são mais curtas e têm menos informações do que aquelas redigidas para um jornal impresso. Isso porque as notícias de sites costumam ser divulgadas logo após a ocorrência dos fatos. Por isso, não há tempo suficiente para uma apuração rigorosa.
Já nos jornais impressos, as notícias costumam ser mais extensas e detalhadas, pois o tempo para apurar os fatos e redigir o texto é maior. Outras notícias, cujos tópicos estão relacionados ao assunto principal, podem acompanhar uma notícia de destaque nos jornais impressos. Como as principais notícias são de interesse geral, é difícil precisar o perfil do leitor de jornais. É preciso lembrar, porém, que os jornais costumam ter várias seções e cadernos voltados para leitores específicos. Os cadernos de esporte e de economia, por exemplo, atraem leitores interessados por esses assuntos. Em uma notícia, é essencial que as principais informações sejam facilmente identificadas pelo leitor. Para isso, ela deve ser redigida de acordo com uma estrutura previamente determinada. O título é parte fundamental dessa estrutura, pois deve atrair a atenção do leitor para o fato noticiado. Logo abaixo do título está o subtítulo, breve enunciado que sintetiza o aspecto principal da notícia. O primeiro parágrafo é chamado de lead. Ele deve apresentar as informações mais relevantes da notícia. Para isso, deve responder a algumas questões. O que? Quem? Quando? Onde? E por quê? Nesta notícia, o autor optou por responder a questão como no segundo parágrafo do texto. Nos demais parágrafos, o leitor acompanha o desenvolvimento e a articulação das informações apresentadas no lead. O texto da notícia deve ser escrito com base na técnica da pirâmide invertida. O objetivo é apresentar as informações em ordem decrescente de importância, de modo que a leitura dos parágrafos iniciais ofereça os principais fatos ao leitor. A analogia com a pirâmide invertida se deve a essa organização das informações. Beleza aí, né, pessoal? Então, vamos ficar por aqui, tá? Depois eu passo para vocês a atividade aí do finalzinho aí do capítulo 10, lá na plataforma lá para vocês fazerem a produção lá da notícia, tá? Beleza, tchau para vocês, boas aulas, tudo de bom, boa tarde e até nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau. Até nossa próxima aula, valeu.